Hoje, no Trilegal de Verão. É o último episódio da nossa temporada de verão. Como prometido, depois de recebermos muitas dicas pessoais de estudo, selecionamos algumas das melhores delas, separando em tipos diferentes de dicas. E nossos profitri curiosos vão comentar cada uma. E tem prêmio para o melhor delas. Calma aí, gente, é um prêmio bem modesto, mas é um prêmio, viu? Vamos logo então ver o que nossa comunidade Trilegal tem de melhor. Trilegal Podcast em Relações Internacionais, no ar. Trilegal de Verão, último episódio 12 da nossa temporada veraneia, está acabando. A gente estendeu até um pouquinho mais do que devia, né, Aline? Porque o verão é sempre mais legal. Então, a gente está terminando hoje com um episódio super legal, interativo, em que a gente vai ter a contribuição dos nossos ouvintes, aquelas que a gente selecionou, porque, na verdade, tivemos um grande retorno sobre as dicas mais legais que vocês têm aí para tornar o seu estudo mais prazeroso, eficiente. Estou aqui com a minha querida amiga Aline Tomé. Tudo bom, Aline? Olá, bom dia a todos. Hoje eu até trouxe meus artefatos, eu vou ficar com tanta saudade do verão, ó. Eu trouxe até meus artefatos, assim, mas eu não consigo, né, apresentar assim, né? Mas eu só queria registrar que eu consegui um novo chapéu de praia, diferente daquele que a gente... Eu vou aproveitar porque é o último episódio, então tem que usar até o final. Pois é. Eu confesso que minha cabeça esquenta muito, eu tenho dificuldades com o chapéu, não curto muito, não. Eu vou me desconcentrar se eu fizer todo o episódio aqui com o chapéu. E os óculos escuros, deixa, eu vou usar ali. Brasília é um lugar que dá muito fotofobia, né? Não sei se você sente isso, Fred, mas eu sinto. Eu fiz há muitos anos uma cirurgia, né, para corrigir miopia, essas coisas. Desde então, qualquer clarão, assim, me dá certa incomoda fotofobia. demais. Então, Pode te dar dor de cabeça e tudo, assim. Confissões, né, de Ativa, saúde, assim. né? Que eu tenho fotofobia e enxaqueca também. Então tem dias que mas uma ativa a outra, né? Exatamente, uma coisa. Enxaqueca está relacionada com tudo, né? Olha, só quem tem sabe que tristeza que é. Né? Então, eu uso muito óculos escuros, deixa lá fora eu uso, o dia está ensolarado aqui, né? Então, é só simbolicamente para dizer que eu estou ainda no clima do verão, porque eu vou sentir muita saudade, né? Mas é isso. E então hoje a gente vai falar sobre as dicas, né? Muito obrigada por tantas que vocês mandaram. A gente realmente fez uma seleção. 5.000 dicas. É incrível. Obrigada pelas 5.000 dicas que vocês mandaram. Sendo sincera aqui para nós, né? Não chegou a tanto, mas foram muitas, ainda bem, né? E aí a gente teve que selecionar algumas para poder caber aqui no nosso episódio. E no final, como a gente prometeu, premiar, né, com a nossa primeira iniciativa extra podcast de ensino, né, de educação continuada, que estamos aí para oferecer. Né, Aline? Então, hoje temos 4 blocos de dicas. A gente separou essas dicas em 4 blocos. Né? Então, são dicas de controle do não silêncio, dicas de memória auditiva para o seu estudo, dicas de organização do seu ambiente de trabalho e memória visual, e, por último, dicas muito pessoais, né, que a gente foi a categoria que a gente conseguiu colocar essas mais diferentonas. E, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho delas, né, para, no final, revelarmos a vencedora do nosso Trilegal. Exatamente, Fred. A gente separou aqui, né, tentamos criar categorias. E a primeira dica, na verdade, a gente vai falar, o primeiro bloco de dicas vai ser a do controle de não silêncio, né? Que foi um termo que a gente usou baseado numa dica que o Fred deu, né, na semana retrasada, controlar o seu não silêncio, isso não é possível ter o silêncio. E aí eu reparei aqui, pelas dicas que vocês mandaram sobre isso, que muita gente, às vezes, não é nenhuma questão de não ter a possibilidade do silêncio, é que preferem mesmo o não silêncio. Então, a primeira dica que a gente tem aqui é da Alessandra Carvalho, né? Estudar escutando música lo-fi e beat no fone, que ajuda muito na concentração. Né? Ou seja, às vezes
A gente até chegou a comentar um pouco disso também naquele episódio, né? Às vezes algumas batidas, né, ajudam um pouco nessa concentração, e às vezes, mesmo tendo a oportunidade do silêncio, tem gente que se dá melhor com uma música ou alguma frequência de fundo para absorver melhor o Uhum. conteúdo, né? E essas batidas lo-fi aí, nesse lo-fi beat, né, tem realmente muitos canais para esse propósito, né, que já colocam, né, horas seguidas aí desse ritmo, né, para concentração. Então deve agradar muita gente mesmo, hein, Alessandro? O João Vitor, então, sugere Beethoven no fone de ouvido também. Fone de ouvido. Eu, né, tenho um probleminha com fone de ouvido, eu não me adapto bem com qualquer fone de ouvido, não. Mas, não sei, acho que muito tempo de fone de ouvido me cansa, né? Tanto machuca, eu acho, talvez o tímpano, mas ele também na entrada não é muito agradável, né? Mas se você aguenta aí no fone de ouvido, ótimo também, né? Eu gosto também de um som mais ambiente, né? Não preciso, acho que muitas vezes eu estou com fone de ouvido, eu, né, prefiro não estar sempre com ele. Mas o Eric também gosta do fone de ouvido, né, Aline? Não é, exatamente. Tem vários gostos, né? Beethoven também eu já usei bastante para corrigir prova e tal, gerava uma concentração mesmo. Já para o Eric, não é nem música lo-fi, nem música clássica, né? Ele gosta de escutar a música pelo fone de ouvido, de preferência bem alto, né? Ele colocou Cuidado, aqui Eric. nessa dica, né? Ele colocou aqui nessa dica, mas eu cheguei a conversar com ele por algum motivo, né? O Eric é nosso ex-aluno, né? Então, em rede social, sigo ele, e um dia eu estava olhando stories dele e tinha uma amiga dele que tinha postado uma foto do Eric com um fone de ouvido, assim, né? No Isolado trabalho. do mundo. E aí colocou, mostrando, olha, coisa super característica dele, ele sempre faz isso. Aí eu mandei uma mensagem para ele, que ele não tinha mandado a dica dele ainda. Aí, Eric, você devia concorrer, né? Você devia mandar a sua dica, porque essa é bem interessante, porque parecia que ele ouvia música não só alta, como música tipo rock pesado, alguma coisa assim, sabe? Eric, É manda aí bem nos subgênero. comentários qual estilo você está ouvindo bem alto aí no ouvido, né? É bem diferente ouvir um Debussy muito alto ou um Metallica muito alto. O que é que você está ouvindo aí? Né? Não parecia ser Beethoven, não. Então, o Rogério, já nosso ex-aluno Rogério Rogado, ele gosta de barulho de chuva na hora de estudar, né? Eu gosto muito, assim, quando chove aqui, ver aqui pela janela a chuva caindo, é muito, né? Sim, te acalma, né? Realmente te coloca num nível de concentração bem legal. Agora, não sei se barulho de chuva me faz geralmente dormir, né? Mas é isso, é muito. A chuva em si é muito bonita, né? O barulho de chuva eu associo mais com os white noise lá, né? Que a gente estava falando ali do meu filho ali para dormir. Então, toda vez à noite eu tenho que ligar lá o barulho de chuva, né? E eu boto ele para dormir muitas vezes, eu estou ouvindo ali a chuvinha, gostou? Acho que me dá sono. Né? Travou, Aline? Travou, mas voltou. Então, estamos falando da Voltou. chuvinha aí do Rogério. Sim, sim. Pois é, né? Essa para mim também, eu gosto muito de barulho de chuva e do clima da chuva, não aquela pancada de chuva, mas o clima da chuva, o fresquinho, me É, agrada bastante, nossa. mas eu também sou mais do time para dormir, não é muito para concentração, não, né? Mas é. E seguindo para o próximo bloco de dicas, tem as dicas de organização do ambiente de memória visual. Talvez essa foi a que a gente mais recebeu, né? Dicas. Muita gente usa vários recursos. O Stênio, por exemplo, ele falou que usa mapas mentais, né? Então faz ali os mapas mentais dele como um jeito de depois estudar, né? Visualizar, né? Quais são os pontos principais de conteúdo, é bem interessante, né, Fred? Sim, né, a gente sugere muito, a gente é treinado, inclusive, na universidade, a ensinar os alunos a estudarem por mapas mentais, né? Então, a produzir mapas mentais é muito eficaz. Dica certa essa daí do Stênio, né? Não tem como errar, né? Se puder fazer alguma coisa parecida com a minha parede e você escrever aí, né, pela parede, né, papéis, né, jogados, vai ter uma outra dica que eu acho que nesse sentido, né? Espalhar aí suas anotações na forma de um mapa mental é muito interessante, né? Muito interessante. Tem aquelas mais obsessivas, né? Eu lembro daquele filme
imagem normal de filme, mas aquele filme Uma Mente Brilhante, que o John Nash fica preocupadíssimo se a KGB, sei lá, estava perseguindo ele, e aí ele monta, né, um quadro com notícias de jornal que ele acreditava que tinha uma informação, e aí, né, gera um mapa mental na parede dele, né? Não precisa ser tão obsessivo, mas os mapas mentais são sempre muito legais, né? Sempre muito interessantes para se estudar também. A dica seguinte, então, de memória... Quer comentar, Aline? Desculpa. Sim, não, pode passar para ela. Então, vamos para a Eduarda Travassos, nossa ex-aluna também, comentando que faz resumos, acha a forma mais fácil de absorver a matéria, né? Também, né, dica certa, né? Acho que se aliar as duas, né, Aline? Resumos com mapas mentais, melhor ainda. Sim. Eu confesso que eu sou mais dos resumos do que dos mapas mentais, mas porque eu gosto muito de escrever, né? Então, quando eu escrevo, eu absorvo bastante conteúdo. É claro que quando você faz um mapa mental, só você confeccionar o mapa mental já te ajuda demais a saber quais são os pontos principais e tal, mas eu sou muito dos resumos, mais até do que dos mapas mentais, né? Mas a combinação dos dois, eu acho que realmente é bem interessante e fixa ainda mais o conteúdo. Talvez porque eu costume, né? Isso não é bonito de se dizer, mas muitas vezes eu não tenho tanto tempo assim para estudar ou tá estudando de última hora, então conseguir fazer os dois é muita coisa, né? Então tem que ser ou um ou outro, né? Mas para absorver conteúdo, aliás, tem até a ver com a próxima dica também, né? O Flávio Cacheta falou que ele viu o mesmo conteúdo duas vezes, né? Um jeito, né, de dar. Então, fazer um resumo, um mapa mental, um jeito de ver o conteúdo duas vezes, talvez, né? Eu ia falar exatamente o mesmo, Aline. Pega a dica do Flávio, né, de ver o conteúdo duas vezes. Na primeira você faz um resumo, na segunda você faz um mapa mental. Perfeito, eu acho que juntamos as três dicas aí. Vou já então para a próxima, que é a da Alessandra Carvalho, né? Ela foi taxativa, organização. Colocar no papel tudo que tem que fazer e até quando, né? Se programar, ótimo para visualizar. Então é isso, né? Eu falei colocar na parede, né, em vários papéis. Eu lembro que tinha um colega que colocava, né, no teto, colocava aquelas fitas dupla face e colocava os trabalhos, assim, as notações principais dele, grandes e no teto, porque quando ele se cansava, ele fazia assim, aí ele lembrava o que tinha que fazer, né? Aquela posição de, putz, tô cansado, aí olhava para cima, as anotações lembravam ele de voltar a concentração. Então, ter papéis anotados aí com as suas coisas, a gente também falou isso nas nossas dicas aqui, muito importante, né, Alessandra? Sim. E aí que as próximas dicas também estão relacionadas com isso. Ó, a Amanda Marini, ela colocou aqui para a gente deixar tudo planejado, né? Otimizar o tempo e usar as ferramentas ao meu favor, do tipo o Docs, o Drive, né? Então, usar essas ferramentas para organizar, também isso é interessante. Tem ferramentas hoje, aplicativos, né? Também tem dicas de aplicativos aqui, já vão chegar, né? Isso facilita demais, porque do tipo Docs, por exemplo, ou Drive, que você pode abrir em vários lugares, né? No seu computador, no seu celular, e então ajuda demais também com essa dinâmica, né? Eu uso muito justamente por isso, né? Você sabe que agora, né, tem uma atualização aqui do programa do celular, que ele atualizou o programa de fotografia. Eu acho que outros aplicativos já fazem isso tranquilamente. Mas agora, na hora que você tira a foto, ele já pergunta se você quer que ele retire o texto que está ali por acaso na foto. Ou seja, você está na rua e você bate a foto no endereço, né? Ele já pergunta se você quer que procure aquele endereço na internet, qualquer coisa. Ou seja, você já está lendo aqui um livro, a gente estava falando de leitura digital, às vezes você está lendo um livro físico na biblioteca. Se você tirar a foto ali, de repente já tira o texto, joga no Drive lá no seu no seu documento, né, que você está trabalhando no laptop, né, faz essa conexão. Então, muito importante, né, ter tecnologia a favor. A próxima dica, né? A Aline fala para Aline Lira, nossa ex-aluna também, fala para ter o ambiente organizado, como a Alessandra, e cronometrar horas líquidas de estudo. Gente, quase que um xadrez, hein, Aline? Você bate ali no tempo para dizer que está jogando, está, né, tá efetivamente pensando, ou quando você para liquidamente, né, de fazer aquela atividade.
Eu fiquei pensando aqui, minhas horas brutas de estudo ontem, Aline, foram mais ou menos 6 ou 7. Agora, líquidas, não vou falar, não. Né? Deu 2 horas, imagina, que horror. Olha, eu É aqui mais ou falando, menos mas eu isso. fiquei aqui pensando nisso também, horas líquidas, ou seja, seja honesto com quanto você está estudando. Estava lá na dica da Aline, eu tenho que, né, trazer para mim. Quanto realmente você está estudando, achei isso o máximo também, né? E tem outra dica aqui do Rogério Rogado, também nosso ex-aluno, né? Que tem a ver um pouco com isso também, você ser honesto e você usar, né, tanto mapas mentais, né, ele falou que usa mapas mentais para fixar a aprendizagem, quanto também ele trabalha muito com ciclos de estudos, ciclos de matérias, ele quis dizer, né, ao contrário de uma agenda, né, fixa para todos os dias, ele monta ciclos de estudos por matérias, ou seja, tem um conteúdo total que ele precisa consumir, né, que ele precisa Uhum. absorver, e para ele não funciona tão bem essa coisa do Uhum. estudar todo dia, ter um Uhum. horário fixo e Uhum. tal. Ele precisa terminar aquilo, né? Então vira uma espécie de meta, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu não chego a estudar com ciclos, eu prefiro os horários mesmo ali, ter bem claro quando é que eu posso estudar e quando é que não vai dar tempo mesmo, para ter horas líquidas de estudo, né? Mas essa coisa dos ciclos eu não trabalho, mas eu uso muito, trabalho muito com metas, principalmente quando estou fazendo leituras, sabe? Concluir um tópico, terminar de ler algumas páginas para você também não se perder nas ideias. Então, essa coisa do ciclo, ela pode servir de várias formas, né? Para mim funciona bem desse jeito, né? Acho que o grande ponto aí que o Rogério tem razão mesmo, né, Aline, que não é mais uma preferência individual, é o caminho de um aluno de graduação, que tem 5 disciplinas por semana, não tem escolha, né? Eu estava pensando aqui, eu não dou conta, eu concordo com a Aline, tipo, eu preciso fechar um tema, porque esse tema precisa estar na minha cabeça todos os dias, o que eu estou trabalhando, eu preciso fechar ele para abrir espaço para outro tema entrar e para fechar, né? Trabalhar vários, por exemplo, na segunda eu trabalho um tema, na terça outro, na quarta outro, isso vai me atrapalhar quando pegar o tema de segunda de volta, com certeza. Agora, para quem está numa graduação e enfrenta 5 disciplinas diferentes no mesmo semestre, Rogério tem razão, né? E eu só, se a dica está pensando nesse sentido mesmo, Rogério, a dica que eu sempre dou para os alunos é como você consegue conectar essas 5, para que elas se tornem uma. Está estudando 5 coisas diferentes, né? Mas vai te facilitar se elas fizerem sentido juntas, né? Como um estudo. Então, conectar em torno, sei lá, pensar a guerra da Ucrânia a partir das 5 matérias que você tem nesse semestre. É uma forma de, né, ajudar nisso daí, porque é difícil, viu? Essa história de graduação é difícil ter Não é 5 matérias fácil, para não. estudar de uma vez. Eu lembro. Né? Sim, né? Inesquecível. Pois é. Você comenta a próxima, Fred? Vamos. A próxima é o da Dandara. A Dandara diz que tem memória fotográfica, então os estudos são coloridos de várias cores. E, além disso, ela diz que precisa de um lugar calmo, né? Independente de quantas canetas vou usar, preciso de, no mínimo, 6 ou 7 na mesa, por causa dessas várias cores, né, Dandara? Estou imaginando. A Dandara é uma excelente aluna e eu percebo isso nela mesmo. Ela tem uma capacidade muito fotográfica, né? Ela é menos, né, verbal, né, e muito mais visual, e ela consegue traduzir isso muito bem nos estudos dela, né, na hora de ter que verbalizar, por exemplo, inclusive. Agora, cuidado, né, tem aqueles memes de internet, já viu, né, Aline, que mostra assim, uma página do livro de um aluno estudando, e a página inteira é colorida, não tem mais a seleção dos trechos mais importantes, a página inteira vira Tudo importante, importante. né? Tudo é importante, com cores diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque a ideia do resumo é realmente forçar isso, né? O que é realmente mais essencial, né? Então, é um sintoma, né, de preocupação, né? As páginas começam a ficar coloridas demais, né? Procurei esse meme, eu vou Pode tentar colocar ser, aqui na tela. né? Sim, pode ser um indício. Ou não,
na verdade, se você focar, o que acontece muito, eu gosto muito dessa coisa das cores também, né? Com o tempo acabou se perdendo, mas vez ou outra eu volto para isso. Eu não tenho mais tantas canetas coloridas, nem espaço para isso, mas até o marcar, eu sou um pouco dessas, que vai marcando de várias cores, às vezes, né? Mas eu reduzi nos últimos tempos para umas 2 ou 3 cores, no máximo, por texto, quando não tem jeito mesmo. Mas é um jeito de organizar mentalmente também temas diferentes, Uhum, para depois uhum, correlacionar ele, digamos uhum. assim. Né? Então, eu tento fugir do destaque do destaque do destaque, porque aí eu me perco mesmo se eu for fazer isso. É o Né? post-it do Mas post-it, né? também, exatamente, se deixar eu cair nessa, fácil. Né? Mas também de, olha, tem alguns temas importantes, então esse aqui faz parte desse bloco, esse daqui faz parte desse, então dá uma organizada mental. Né? De alguma forma também eu já usei bastante cores e às vezes uso ainda. Né? Eu gosto dessa coisa também. Me atrai, é meio infantil isso, mas isso em mim, né? Não estou dizendo que é você assim, Nazária. Mas em mim é meio isso. Eu gosto das coisas coloridas, eu vejo e presto atenção. Então, quando eu faço mapas mentais, por exemplo, são coloridos, porque Eu daí estou me chama tentando aqui atenção. pegar aqui as minhas cores aqui para não dizer para ela que eu estou né, sem a minha munição também. Eu também adoro. Né? Usamos. Né? Pois é, e Próxima aí a gente vai dica. para o terceiro bloco de dicas, que é as dicas que são de características pessoais, que a gente achou que assim é bem específico mesmo. Cada pessoa colocou aqui uma coisa que é bem dela mesmo, e que, assim como essa da Dandara, que ela percebe que ela tem memória visual, uma coisa bem de autoconhecimento, né? A Juliana colocou aqui que para ela preparar algo gostoso para comer na hora de estudar faz ficar mais divertido, né? Essa hora de estudos. E realmente, né, se talvez estudar não seja tão, ou não esteja sendo tão agradável assim, comer provavelmente vai ser, né? Então você prepara uma coisa bem gostosa e equilibra um pouco as coisas, né? A gente sempre tem que ter cuidado em não associar demais, né, as coisas, né? Tipo, eu só posso estudar se eu comer. Né? Tem que ter cuidado com esse caminho também, né? Pode ser perigoso, né? Mas eu gosto muito, né? Eu acho que, enfim, você tem que, né, numa rotina longa de estudo, você tem que ter a sua programação de quando vai poder fazer um lanchinho e tudo mais. Agora, uma outra dica né, derivada, que eu diria aqui, que eu acho interessante, é lavar a louça. Porque às vezes você está naquele ritmo estudando e cansado, tal, não sei o que do estudo, levanta e vai lavar a louça. A água gelada, tal, aquele momento de parar e fazer uma coisa muito mecânica que não tem a ver com intelecto, né? Meio que te livra e te acorda. De verdade, estou brincando, não, gente, lavar a louça, né? Mexer com a água, assim, é uma coisa que te coloca ligado e acaba ajudando aí, né? Quem né, pode estar sobrecarregado aí com essas coisas em casa, hein? Ó, veja bem, manter a casa limpa, adianta outros serviços, né? E dar uma. Na verdade, eu acho que essa coisa do lavar a louça é bom que é útil, né? Mas tem também a ver com a quebra. Se você está fazendo, seguindo um raciocínio de uma coisa de estudo, se você quebra com isso e faz outra coisa diferente, mesmo por um tempo curto, isso ajuda depois Uhum, a você recuperar. a retomar as coisas. É uma pausa que pode ser bem Uhum. interessante mesmo. Né? É. Eu recomendo também. É. Nesse sentido, a minha dica também é, né, a guitarra está sempre aqui porque a hora que precisa ela vem aqui para o colo, fica 5 minutos só para eu parar de pensar uma coisa que estava me travando, qualquer coisa no sentido. É bom, é boa dica também. A última dica que a gente tem, então, é a do Rogério de novo, né? Ele diz assim, ó, tem a ver com a questão da organização, né, de retirar quaisquer objetos com horas, né? Tic-tac. A ansiedade que isso, né, ele está revelando aqui provoca nele, né? Conflita com a dica da Aline, da cronometragem, não sei. Eu ia dizer justamente isso, gente. Fica muito claro quando a gente vê isso que cada pessoa é uma. Para algumas pessoas, traz um alívio saber, olha, eu estudei tanto tempo naquele dia. Para outras pessoas, isso traz ansiedade. Né? Então, é muito. Até por isso que a gente colocou essa dica aqui com uma característica bem própria mesmo. Né? Porque se parece óbvio para outro, para você às vezes não é. Né? Então, tem coisas que super funcionam.
Por exemplo, voltando às canetas coloridas, né? Evoquei Dandara com as suas canetas coloridas. Eu lembro quando eu fazia faculdade, o meu caderno ele era muito colorido, porque eu fazia anotações. Né? Naquele tempo a gente não usava notebook, acho que nem existia notebook assim tão fácil acesso naquele tempo, há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, eu lembro que eu tinha um caderno bem colorido e uma grande amiga minha, que a gente sempre estudava junto, o caderno dela era todo preto, ela usava caneta preta, e assim tinha que ser. Eu lembro de comentar com ela, não, eu gosto do meu caderno colorido. Ela, não, o meu tem que ser todo preto. Pode ser um caderno organizado, pode ser um bloco qualquer que eu estou fazendo as minhas anotações ali, tem que ser tudo, senão eu não acho o que eu preciso. Né? E para mim era o contrário. Cada pessoa é uma. Né? É muito, né? É muito pessoal, né? Porque, assim, obviamente, né, quer dizer, esse é o ponto, não dá para a gente colocar uma das duas dicas como superior. Platão nunca precisou cronometrar seus estudos. A ideia é essa, nunca precisou disso. Mas depois que se inventou, né, essas tecnologias, o relógio, esses aparelhos que permitem, né, talvez tenha gerado uma preocupação, né, nas pessoas de serem produtivos, enfim. Então, é muito pessoal, gente. É muito legal ver essas dicas, porque a gente percebe o quanto, né, pessoas buscam aí se debatem para encontrar aquele jeitinho mais pessoal e produtivo para estudar. Acho que o mais legal é saber que as pessoas estão preocupadas com isso, né, em estar desenvolvendo, né, preocupadas em desenvolver sua melhor produtividade. Sim, exatamente. Então, gente, além dessa coisa do ser muito pessoal mesmo, a gente passa essas dicas aqui como uma forma também de a gente ouvir sugestões, né? Nossa, essa combina comigo, essa não vai dar muito certo, mas essa outra nem pode ser uma que vai me ajudar bastante. Então, pode funcionar de uma maneira bem legal, né? Mesmo que seja muito própria, né, da forma como eu coloco. E aí, a gente tem o último bloco de dicas, que são as dicas relacionadas à memória auditiva, né? A primeira dica relacionada a essa coisa da memória auditiva, ela é do Rafael Andrade. Ele colocou que ele explica tudo em voz alta para um leigo, e dali surgem perguntas ótimas para responder. Ou seja, você treina aí duas habilidades, né? A de falar em voz alta, e aí para quem tem essa memória auditiva, funciona bem se escutar, e assim como ser didático o suficiente. Gente, para mim, desde que eu me tornei professora, minha vida de estudos ela mudou. O quanto eu aprendo quando eu estou preparando uma aula ou selecionando conteúdos, lendo artigos e livros para falar sobre um tema, é muito mais eficaz do que qualquer outro tipo de estudo que eu faça, porque eu preciso explicar para as outras pessoas. Né? Então, você cria, né, ali um mecanismo não só de compreensão, mas de reprodução daquela ideia ou daquelas ideias que você está tratando, e ajuda demais, realmente. Imagina para uma pessoa leiga que não conhece né, do assunto e tal, ela vai te fazer perguntas e você vai fazer novas conexões com isso. Eu lembro justamente, Aline, dos meus primeiros semestres dando aula, né, em universidade, e os temas que eu lecionava eram os temas que eu estudava no mestrado, então dominava ali, ou achava que dominava, né, ali no papel, tal. Quando eu fui para a sala de aula, lecionar as mesmas coisas que eu tinha estudado para o mestrado, parecia que eu não entendia. Eu me sentia assim meio burro, mas era burro, incompetente. O que está acontecendo, né? E no fundo era esse desafio que eu não tinha passado antes, justamente colocar aquilo que eu imaginava entender bem, que eu expliquei de uma forma, né, para um momento em que eu tinha que explicar aquela mesma coisa para outras pessoas que talvez não entendessem aquilo que eu falei pela forma que eu escrevi e, né, solidifiquei no papel. Então, a sala de aula te cria esses momentos, né, de desafios sempre muito diferentes, os alunos com as suas dúvidas, suas particularidades, querendo saber aqui, saber ali. Acaba que a gente tem que se virar para entender melhor, né, realmente o conteúdo e passar. Então, falar, né, trabalhar com essa comunicação, né, tentar explicar para outras pessoas, leigos ou não, né, mas leigos geralmente vão acabar vindo com as dúvidas, né, mais óbvias que a gente precisa, não pode deixar passar. Então, é interessantíssimo essa dica. O problema é ter alguém, né, Rogério, para te ouvir o dia inteiro falando de relações internacionais. Rafael. É o Rafael.
Sim, o interesse é complicado, né? Mas eu já usei muito também isso. Aquela mesma amiga, sabe, do caderno preto, em contraposição ao meu caderno colorido, a gente estudou juntos por muitos anos. Quando eu estava escrevendo tese de doutorado, não, dissertação de mestrado, a gente estudava muito em biblioteca, estudava para concurso, eu estudava escrevendo a minha dissertação. E ela revisava os meus textos. E na época, a gente tinha se formado junto em relações internacionais, mas eu fazia mestrado em ciências sociais. E era uma área que ela particularmente não gostava muito, né? E ela revisava meus textos e eu aproveitava para saber se ela tinha entendido, para eu saber se tinha ficado bom. E ela me perguntava um monte de coisas, que me ajudava muito também a melhorar o texto, né? Então, não tinha essa coisa do auditivo, eu não explicava, não dava aula, mas eu tinha a obrigação de O escrever feedback, uma né? dissertação que fosse mais clara, né? Era uma questão mais de escrita mesmo, mas é muito interessante isso de você explicar para os outros, muda completamente a vida. É um desafio, né? né? A gente se coloca meio que num desafio. Sim. E acho que agora a gente tem a última, né, Aline? A última dica que a última das últimas. Isso, né? Que é uma razão de ser a última, né, Aline? Que é, inclusive, a dica campeã, né? Inclusive, aquela que a gente achou a que era mais diferentona e interessante aqui, que merecia, então, levar, né, esse prêmio, né, de A que vai ganhar, então, a nossa bolsa no próximo curso que a gente vai oferecer aqui logo, logo, né? Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar a primeira dica, né, Fred? A Águida Gleice, ela falou, eu anoto os pontos que eu considero importantes e gravo como um podcast. E aí eu passo o dia inteiro ouvindo. E ela até colocou risadas. Gente, eu achei essa dica incrível. Eu fiquei me imaginando, sabe? Andando de carro, pegando ônibus. Depois que eu estudo, ouvindo, né, os principais pontos, né, daquilo que eu estudei e memorizando isso. Né? Eu achei muito legal isso. E você, Fred, o que você achou? Não, eu gostei muito dessa dica, né? Especialmente porque a dica de usar um formato podcast para estudar, para memorizar, né? E esse é um podcast em relações internacionais, então eu achei muito interessante. Agora, Águida, só é interessante mesmo se você gravar realmente na forma de um podcast, ou seja, tem aquela introdução, a vinhetinha, depois tem um quadro diferente, né? Se for assim, aí vai levar o prêmio, senão... Quer dizer, você não está gravando só nota de memória, você está gravando um podcast que depois você ouve, você é a fã número 1 do seu podcast. Adorei. Né? Pois é, ó, se quiser mandar uma amostra para a gente, se é podcast ou se é só uma nota mental ali gravada, a gente está disposto a ouvir. Manda um exemplo para a gente. Né? É a dica Muito campeã bom. nossa. Exatamente isso. E aí, gente, o que a gente anunciou, né, que faz parte aqui mesmo das nossas aspirações, é que essa dica campeã, então, para quem desse, né, essa dica campeã, a gente daria uma bolsa integral, né, uma pessoa que não pagaria pelo primeiro curso que a gente oferecer. E a gente já está organizando. Essa é uma das grandes novidades que a gente tem agora, né, além da nossa nova temporada, da segunda temporada, né, do Trilegal, que vai começar, então, a partir da semana que vem. A gente tem também outros projetos, e um deles, né, o nosso primeiro projeto é fazer uma espécie de clube de leitura, né, clube de leitura de textos acadêmicos com temáticas específicas, né, daqui a algumas semanas a gente vai anunciar como é que vai funcionar, quando que vai começar, né, a gente vai até, né, Fred, fazer uma enquete, separar ali alguns temas, né, que a gente está pensando em colocar como tema mesmo desse clube de leituras, e a gente vai jogar para vocês escolherem qual que é o tema, né, que vai ter mais adesão, mais interesse, e aí a gente vai fazer esse clube, né, e como que ele vai funcionar, Fred? Bom, a gente está imaginando aqui justamente um encontro quinzenal com esse grupo. É um grupo, né, menor, a gente está limitando a 30 pessoas, para a gente ter muita intimidade, bater papo mesmo, né, em encontros assim de live. Vai funcionar fora do Trilegal Podcast, ou seja, né, os inscritos em geral vão continuar recebendo os nossos vídeos toda sexta-feira, sempre com convidados muito especiais. Depois a gente vai falar um pouquinho do retorno também da segunda temporada.
né? Mas esse outro produto, né, vai virar privado, né? A gente quer realmente oferecer educação continuada, aquele tipo de educação que não precisa ser, né, com a formalidade de uma pós-graduação para te manter na ponta dos cascos, como se diz, né? Ou seja, correndo, né, no seu melhor, né, rendendo no seu melhor enquanto profissional. Não precisa ser uma pós-graduação com essa formalidade, especialmente com o custo que você tem lá. A gente quer oferecer alguma coisa alternativa, com a qualidade, né, igual, né, de uma pós-graduação, com professores, né, com essa entrada nesse meio, inclusive, de ensino, para que vocês possam, né, estar se atualizando, enfim, né, em temas que gostam, em temas que têm curiosidade, em temas que às vezes precisam mesmo estudar. O formato deve ser, então, alguma coisa como encontros quinzenais, com leituras programadas, em que a gente vai, né, discutir pontos principais dessa leitura, né, com todos, né, não, a palavra não estará mais conosco simplesmente, mas certamente a gente vai estar lá coordenando, né, o progresso dessas atividades. Então, aguardem novidades. Exatamente. É isso, é um clube de leitura que acaba se tornando uma espécie de especialização não formal, mas de conhecimento mesmo sobre um tema, né? E a gente vai selecionar leituras para debater e ir aprofundando nesse tema. Então, eu acho que vai ser muito legal. Estou numa expectativa bem alta sobre como vão ser essas nossas conversas, né? A gente Quem tiver vai restringir interessado, né? bem. E quem tiver Sim, interessado, acompanhe as redes sociais, porque a gente vai oferecer 3 temas diferentes. Aquele tema que tiver mais, né, interesse, a gente vai abrir, né, o tal grupo de leitura. Estudos. exatamente. Acompanhem, participem, interajam. Vocês que vão nos ajudar aqui a tomar as decisões finais sobre temas, né? E o nosso É Trilegal, isso. temporada 2. Pois é, a partir da semana que vem a gente vai ter mais detalhes sobre essa nossa segunda temporada, então, do Trilegal. Vai acabar, né? Estamos acabando hoje o nosso Trilegal de verão, né? Já deixando saudades, nossa estação favorita, né? Aqui no Brasil, ao menos, né? De um número grande de pessoas, eu garanto, no nosso país tropical aqui, né? O nosso verão, ele é realmente diferenciado e é uma estação incrível, mas todo carnaval tem seu fim, né? E o verão também tem. E aí a gente vai realmente finalizar. E semana que vem a gente vai anunciar como que vai ser essa nossa segunda temporada, né? Tivemos, obviamente, uma grande demanda pelo contexto que nós estamos vivendo no momento de trabalhar a questão da Rússia e da Ucrânia, né? E vamos fazer isso. Então, E já tínhamos feito um podcast em dezembro, hein? Né? Discutindo isso sim, com o Danilo. nas redes sociais, Fred, eu relembrei isso algumas vezes, né? Quando começou mesmo todo o processo ali de desenrolar, coloquei até alguns cortes que a gente usou naquele episódio, explicando as origens do confronto, explicando como que ele aconteceu, porque, na verdade, né, gente, pegou o mundo de surpresa, mas, como a gente já tinha anunciado ali para nós, que estamos aqui no campo das relações internacionais, a gente já sabia que era um dos principais, se não o principal, ponto de tensão que a gente tinha contemporaneamente, que inclusive foi o que a gente falou ali naquele episódio. Né? Então, já tínhamos falado um pouquinho a respeito e agora, né, atualizando o que está acontecendo, né, sobre o tema, sobre o conflito, então vai ser sobre isso, né? A gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, né, Fred? A gente está aqui Sim, a ideia é, selecionando alguns inclusive, convidados, né, né? trazer convidados de especialidades diferentes para a gente poder, né, partilhar esse tema tão complexo, né, em questões menores que especialistas mais apropriados podem, né, ajudar a gente a entender melhor, né, esse contexto. Exatamente. Então, aguardem. Semana que vem nós vamos ter os nossos anúncios de como que vai ser, né, De essa retorno. nova temporada do Trilegal, né? Acho que é isso, né, Fred? Acho que fechou. Chega do verão, Né? não. Chega não. Não, a gente queria mais, mas bom. Então, a gente encerra esse nosso episódio de hoje com as dicas de vocês, agradecendo mais uma vez por toda essa interação, por todo o empenho de vocês mandarem, né, as dicas de vocês, por podermos compartilhar, então, como que a gente realiza os nossos estudos, como que a gente agiliza isso tudo aqui. Obrigada por essa troca, obrigada por toda a paciência, todo o acompanhamento do nosso Trilegal de Verão, né, semana a semana aí,
pessoal comparecendo, assistindo nossos vídeos, interagindo. Aliás, gente, não falamos no começo, mas né, não podemos deixar de lembrar. Se você gostou, gente, curta, compartilhe, indique, né, o nosso canal. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? A gente não fica só nas redes sociais, não. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, porque quanto mais vocês interagirem no YouTube também, mais os nossos vídeos vão ganhando visibilidade, né? Então, isso aí chega para mais pessoas, vai sendo melhor divulgado. Então, se você acha de qualidade, né? Aline, deixa eu revelar, inclusive, que a Aline é uma musa acadêmica em Buenos Aires. Sensacional. Surpresas da vida, né? Surpresas da Um dos vida. vídeos dela de verão fez um sucesso em Buenos Aires, né? Pelos dados aqui que a gente tem em comum. Pois é. Agora, imagina, irmãos, assistindo, né, meu vídeo em português. O que será que eles devem ter absorvido daquelas dicas que foram dadas lá? É que eu fiquei super curiosa. Eu podia esperar um bocado de coisa, mas isso não, tá vendo? Né? Deve ser pelo tanto que eu gosto de Buenos Aires, né? Dos meus lugares favoritos do mundo, com certeza. Né? Então, deve ser por isso. Tá na hora de eu visitar um sinal. Né? Eu preciso voltar à Argentina. Mas é isso, gente. Muito obrigada. A gente, então, semana que vem se encontra para saber um pouco mais sobre a nossa segunda temporada do Trilegal e seguimos à disposição aqui. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gostei muito. Só não gostei da nossa temporada de verão estar terminando. Agora voltarei para meu lugar de mera substituta. Volto me de karaokê, o locutor profissional. Pelo menos voltam nossas receitinhas deliciosas selecionadas pela Carol. E o que tem mais? Só semana que vem, com a volta da temporada 2 do Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Sexta, 18 horas. Da minha parte, até o inverno, comunidade Trilegal.